Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um passo a passo de como começar então a técnica dos envelopes. Em um dos vídeos eu fiz a pergunta se vocês gostariam desse passo a passo e muita gente respondeu positivamente e é por isso então que eu resolvi fazer esse vídeo. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que sim, a técnica dos envelopes ela é amplamente feita em diversos países, inclusive aqui no Brasil. E isso significa que ela é realizada de várias formas. E aí que eu resolvi mostrar como eu realizo, como eu faço a técnica dos envelopes. É até o nome do meu canal. Aqui é sempre a ideia, não é transmitir uma verdade absoluta, mas sim mostrar como eu realizo isso na prática e aqui na minha organização financeira. Então, se você deseja saber esse passo a passo, vem comigo. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Cris. Nesse canal eu mostro como organização, planejamento e essencialismo mudaram a minha vida, principalmente do ponto de vista financeiro. Então vamos lá, vamos começar a falar então sobre o passo a passo que eu deixei aqui para vocês sobre a técnica de envelopes, lembrando mais uma vez que é como eu faço. É muito importante quando a gente assiste um vídeo de passo a passo que você extrai então dos vídeos somente aquilo que cabe para sua realidade. Nesse vídeo, ou talvez em 2 vídeos, se ficar um pouquinho muito extenso, eu vou falar sobre o passo a passo que eu listei aqui 8 passos. Que a primeira é listar os ganhos, né? Então, as entradas, as receitas que você tem. Depois, é fazer um estudo dos seus gastos. Terceiro, listar as categorias. Quarto, criar os envelopes. Quinto, priorizar as categorias. Sexto, realizar o cash stuffing. Sétimo, realizar o check-in de gastos. E oitavo, o fechamento final. E aqui eu vou mostrar como que eu faço, então no decorrer desse vídeo eu vou mostrando bastante os meus materiais aqui e vou dando algumas sugestões do que vocês podem fazer aí também. Estes itens aqui, estudo dos gastos, listar, que ficou um erro aqui, né? Listar as categorias, criar os envelopes e priorizar as categorias, você não vai precisar fazer isso mensalmente. Esses 4 passos aqui, eles vão ter uma periodicidade diferente da mensal. Agora, listar os ganhos e entradas, fazer a distribuição do dinheiro, que é o cash stuffing, fazer check-in de gastos, você vai precisar fazer pelo menos uma vez por mês, né? O cash stuffing, o check-in, você pode fazer mais de uma vez, fechamento final pelo menos uma vez ali no mês para você entender como que estão as suas finanças, como que você fez de bom e que você deve repetir, o que você precisa mudar para a próxima situação. E depois eu vou falar um pouquinho como que os desafios se encontram, então, dentro desse contexto da técnica dos envelopes, e vou falar sobre alguns outros termos também, que eu não realizo muito aqui, mas que talvez vocês possam ter ouvido em outros vídeos, como cash and stuffing e cash condensing. Então, talvez vocês possam querer fazer aí na realidade de vocês, eu vou dar uma pincelada aqui, mesmo que eu não realize esses 2 últimos aqui com tanta frequência, certo? Então vamos lá, já partir para o nosso primeiro passo aqui, que é o listar os ganhos e as entradas. Eu coloquei aqui desta forma, então o passo 1 que a gente vai fazer juntos aqui, que é listar. E eu peço perdão de novo aqui, que ficou errado, listar os ganhos, né? Mas eu não reimprimi, porque é muito gasto de tinta e de papel, então o que importa é a informação. Listar os seus ganhos, suas entradas, seu dinheiro, listar as receitas, tem vários nomes difundidos aí, né? Listar os pagamentos, enfim. O que importa aqui é o conceito. Listar tudo que você ganha no mês e quando que você ganha, certo? E aqui tem alguns pontos de atenção muito importantes que eu vou listar aqui, e se alguém que estiver assistindo lembrar de algum outro ponto, coloca nos comentários, porque eu falo muito que esse canal é uma comunidade, então eu dou alguns exemplos da minha realidade e quem vai assistindo pode ir somando algumas informações ali no comentário, que isso vai enriquecendo aquele vídeo e acho que vai trazendo muitas ideias para quem tá tanto assistindo o vídeo quanto lendo os comentários.
Vou deixar alguns pontos de atenção aqui. Então, primeiro é usar o valor líquido. Então, você tem que descontar os impostos que você tem. Então, vamos imaginar, se você é uma pessoa que é CLT, você já tem ali, talvez você já receba diretamente o valor líquido e você já esteja usando. Agora, se você, por exemplo, recebe ali, você só se recorda do seu valor bruto, vai lá no seu Lerite, dá uma olhadinha certinho para ver qual que é o valor líquido que você está recebendo. Se você é uma pessoa PJ, como eu, você já vai fazer então uma prévia do cálculo desses impostos. Isso você pode ver com a sua contabilidade, se ela for online, ou você pode usar aquelas calculadoras de impostos e você já fazer a separação desse valor para os impostos, se ele não foi descontado diretamente na sua nota fiscal, ou se ela já for descontada direto, você pode tirar, mas você deveria também tirar o valor do que você paga da mensalidade, por exemplo, da sua contabilidade, os impostos anuais, os impostos trimestrais, ou você já está indo fazer uma reserva. Então, acho que esses são alguns pontos importantes. Depois, você precisa colocar as datas. As datas são muito importantes, porque às vezes a gente fica com uma sensação de que a gente recebe, sei lá, por exemplo, 3 mil reais no mês. Só que você recebe R$1.000 ali no dia 5 e você recebe R$2.000 no dia 20. Tô dando aqui um exemplo aleatório. Do dia 5 até o dia 20, você vai ter R$1.000 para pagar suas contas. E do dia 20 até o dia 5 no mês seguinte, você vai ter 2.000. Isso é muito importante. A gente não pode só ver o montante total do mês. É muito importante você saber quando que você recebe esse dinheiro. Um exemplo muito claro dentro da CLT são os adiantamentos ali do dia 20. Então, o que você recebe no dia 20, o que você recebe no dia 5, enfim, de acordo com o pagamento da sua empresa. Se você é uma pessoa PJ que recebe diversas fontes, aí você precisa ter muito foco e muita organização nessa etapa aqui, como eu. Então, eu recebo ali um valor de PJ, depois eu recebo um segundo valor de outra fonte, depois eu recebo vários outros pagamentos por fontes extras, né, que eu e meu marido a gente faz aqui, e isso vai fazendo com que a gente não tenha clareza sempre ali total já na cabeça, né, fixo, que quanto que a gente vai receber no mês. Então essa etapa ela é muito importante. A outra coisa é você evitar arredondar para mais, né? Então, eu recebo por volta de. Não, você tem que saber exatamente o dinheiro que você recebe. Se você quer mais organização financeira na sua vida, se você quer mais planejamento, não pode ser mais ou menos. E evite arredondar para mais. Cuidado com comissões ou outros tipos de renda variável. Então, aqui em casa, por exemplo, o meu marido tem muito isso e a gente já errou muito nos nossos planejamentos quando a gente previa ali um valor de renda variável muito maior, ou quando ela não vinha de forma mensal e a gente contava aquilo como um valor mensal, e aí ela vinha só, por exemplo, no semestre. Então você tem que contar com esse dinheiro somente quando ele vem. Você não pode fazer uma distribuição, uma conta ali, uma distribuição, vamos pensar, se você receber 6 mil por semestre, né? Se você está começando agora no emprego, você não pode contar com R$1.000 por mês a partir desse mês, você só pode contar com R$1.000 por mês, entre aspas, né? Ali depois que você ganha essa primeira renda variável, tá? Então, acho que esses pontos aqui são muito importantes, que você tenha muita atenção, você não faça um planejamento equivocado. Então, algumas pessoas vão ter um pagamento, outras vão ter 2, outras vão ter 3. Por isso que eu falo que também não tem regra e não dá pra gente falar se tá certo, se tá errado do jeito que uma pessoa tá fazendo, ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar aqui que como primeiro pagamento você ganhe R$2.200, certo? Como segundo pagamento, vamos imaginar que você ganhe R$3.000, certo? Como pagamento número 3, vamos imaginar que você ganhe R$700.
Acabei de me lembrar de um outro ponto que é muito frequente, a gente usar o nosso dinheiro do vale alimentação e do vale refeição aqui como ganhos, tá? Então, às vezes a pessoa não usa aquele dinheiro do vale refeição para a refeição, mas acaba usando no mercado. Então, esse outro, podemos ter aqui um outro ponto que seria os vales alimentações, vale refeições, ou outros vales e reembolsos que você possa ter aí na sua realidade. Você pode ou não acrescentar aqui, vai depender se você usa esse valor exclusivamente para aquele fim ou se isso acaba somando como uma renda ali sua mensal. Então, você que vai decidir. E aí, a gente teria aqui, por exemplo, nessa simulação hipotética aqui, 2.200 mais 3.000 mais 700 reais. Vamos imaginar que você tem um total de 5.900. Então, eu tô fazendo uma simulação só para que você entenda. Você pode fazer isso no seu caderno, você pode pegar uma folha, você pode fazer onde você quiser, não importa o como. Acho que é importante você ter a informação clara, mais precisa possível, para que você se atente a esses pontos de atenção para você não errar no seu planejamento. Feito? Então, aqui a gente tem essa primeira etapa, é um passo muito simples. Listar os ganhos, só é preciso ter um pouco de atenção para isso. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é aquele que eu mencionei, que você não necessariamente vai fazer todas as vezes, né? Os estudos em tempo, se você está objetivando cada vez mais economizar mais dinheiro, ser melhor no planejamento e organização financeira, você vai voltar para essa prancheta aqui, como eu costumo dizer, para fazer uma reavaliação. Aqui também você pode usar esse modelo, tem outros modelos na internet, é o que eu costumo falar. Eu não sou dona da verdade, eu tô trazendo como eu fiz. Isso não significa que o meu jeito é certo, que o da fulana é errado. Absorva aquilo que cabe para você, o que é mais fácil para você. Então, a primeira coisa é você listar todos os seus gastos e tentar enquadrar em uma dessas três macro categorias, que são os gastos essenciais, os gastos não essenciais e os investimentos / dívidas, tá? Ou as economias aqui, existem vários nomes também, básicos, não básicos, não importa, o conceito é o mesmo, você pode usar o que você desejar. Aqui eu trouxe alguns exemplos para ficar mais tangível para você o que é uma coisa e o que é outra, mas a lista é sua, eu não sei o que você faz, o que você tem de gastos, então aqui eu trouxe uma ideia e você vai distribuir. E por mais que exista a categoria aqui, não significa, pode ser que ela seja essencial para mim e não essencial para você. Certo? Mas lembre-se que essenciais é aquilo que você realmente precisa para viver. Ou seja, se você tirar, vai desmoronar alguma coisa muito importante aí na sua vida. Então, você tem esse critério realmente de ser essencial. E lembre-se bem que eu quero e eu desejo, nem tudo que eu quero e que eu desejo é essencial. Perfeito? Então, vamos lá para alguns exemplos. Então, mercado. Né? Mercado, você pode colocar, tem gente que coloca mercado, alimentação, enfim, é um item essencial, a gente precisa comer, né, para viver. Luz, água, moradia, né, celular. Tem gente que pode entender que o celular não é essencial, consegue viver sem, consegue usar as redes, enfim, né, a rede não do celular, enfim, ela pode decidir. Internet também, às vezes eu já moro num lugar que tem uma internet geral e que eu posso usar. Açougue, hortifruti, tem gente que coloca tudo no mercado, aí pode ser uma decisão sua. Transporte, né? Então, transporte pode ser tanto público quanto o seu transporte, se você tiver um carro ou Uber, você pode colocar tudo aqui. Farmácia, às vezes,
Eu costumo dizer que os mais jovens nem têm essa categoria, só tem essa categoria, na verdade, farmácia, ela é usada ali geralmente da reserva dos imprevistos ou da reserva de emergência, porque não é uma coisa corriqueira, só usa quando está doente, diferente de outras pessoas que podem ter alguma condição que precisam tomar continuamente alguns remédios. Convênio, se você paga, talvez você tenha da sua empresa, então talvez não seja uma categoria sua. Faculdade, escola das crianças, pode ser o transporte das crianças. Então aqui você vai ver o que é essencial, o que cabe na sua realidade e já coloca aí para mim, se você já tem esse estudo dos seus gastos, coloca quais são as suas categorias essenciais que não estão aqui nessa lista, que eu gostaria muito de saber. Os não essenciais, que eu vou dar alguns exemplos para que você entenda aqui o que seria não essencial. Então, seriam os streamings, então, o Netflix, o Spotify, a Disney, enfim. Que é essencial, né? Você não precisa daquilo, se aquilo sair da sua vida, não é que você vai sofrer, você não vai viver ali o mês. Lazer, então, cinema, eu vou comer fora, eu vou sair com os meus amigos, né? Claro, importante para nossa vida, certamente, mas é não essencial, certo? Cabelo, cílios, unhas, coisas de papelaria, roupas, sapatos, skincare, livros, plantas, decoração, enfim, tem N coisas aqui, doação, a gente já vai falar, então tem coisas aqui que não são essenciais, mas esse grupo aqui, ele pode ser muito variável, muito mesmo variável aqui, então você pode ter, a pessoa gosta de tênis, né, então ela compra todo mês um tênis, pode estar aqui, a pessoa vai, o outro que faltou aqui, gente, é viagem, tá? Eu acabei esquecendo aqui, a gente vai complementando junto. Viagens aqui, bate-voltas, viagem, enfim, tem coisas aqui. E doação. Doação, para mim hoje, ela já tá ali, já numa categoria de média prioridade, como vocês vão ver. Mas por muito tempo eu não coloquei nada nessa categoria porque eu tinha muitas dívidas. Então vai variar, se isso faz muito parte da sua essência, talvez muita gente doação tá aqui em essencial, e isso não importa, e não é isso que vai fazer a técnica não funcionar, tá? Mas acho que assim, ter a clareza sobre se apertar, eu tenho um grupo aqui de coisas de não essenciais que eu vou reduzir e vou dar prioridade para os essenciais. Ou talvez se eu tenha muita dívida aqui e não estou conseguindo fazer os investimentos como eu desejo para a minha vida financeira, eu vou trabalhar no grupo dos não essenciais. Por isso que essa categorização, ela é muito importante. Ela é importante para o seu planejamento, né? Você ter uma visão de cima de um planejamento e para uma organização mais eficiente. Perfeito? Vamos lá, então, agora para o último grupo, que é o de investimentos / dívidas. Então, aqui você pode ter N coisas também acontecendo na sua vida. Você pode, por exemplo, ter um financiamento que você precisa fazer a amortização. Você pode ter 1, 2, 3 empréstimos com o banco. Você pode ter, às vezes, você só pagou o mínimo do cartão de crédito ali e você está pagando aquela dívida que você fez uma distribuição mensal. Você pode ter uma dívida pessoal com o seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo que você ainda não pagou. Você pode ter um financiamento estudantil. Você pode, aí partindo das dívidas, né? Você pode ter um gasto fixo que você deposita todo mês para sua reserva financeira. Você pode colocar um gasto ali mensal numa renda fixa. Você pode todo mês comprar ações, fundos imobiliários. Então você tem os seus gastos. Talvez você já esteja fazendo ou não. Mas é um gasto. Se você hoje está reservando o seu dinheiro, também é um gasto, ou seja, sai um tanto do seu salário ali, do seu pagamento que você destina, e aí você deve fazer esse mapeamento aqui. Então, aqui eu trouxe vários exemplos para tangibilizar, conforme eu falei, mas você vai pegar o seu caderno, você vai pegar a sua folha, você vai pegar o seu computador e você vai começar a fazer isso. E como que você vai olhar? Você vai olhar nas suas faturas,
Então, você vai ver lá no seu e-mail tudo que você tem de streaming, você vai olhar na sua conta corrente, tudo que você gastou de débito, você vai olhar no seu cartão de crédito, tudo que você colocou. Importante a gente não colocar uma categoria cartão de crédito, porque o cartão de crédito tem várias coisas acontecendo nele. Então, você vai pegar o seu cartão de crédito e você vai distribuir. Se você fez cabelo, tem lá R$100 no seu salão, você vai pôr aqui R$100, por mais que esteja no cartão de crédito. Se você gastou R$100 no mercado, você vai pôr aqui, mas ele faz parte ali da sua fatura. Não deixe como um item, né? Como uma categoria cartão de crédito, porque você vai se perder. Se você colocar tudo dentro de cartão de crédito, você não sabe o quanto que você está gastando. E se você não reconhece o problema, como que você vai sanar? Então, é preciso que você olhe tanto no seu extrato de banco, quanto na sua conta corrente, quanto no seu cartão de crédito ali, tudo que você está gastando. E se você recebe em dinheiro, aí é importante que você se recorde, que você veja as notinhas ali que você gastou, né? As cupons, os cupons fiscais que você tem para você fazer esse mapeamento. E aqui, para terminar, é muito importante que você faça o total. Eu já vou fazer um exemplo aqui. O total seria, então, você colocar todos os valores totais do mercado. Se eu gastei R$150, de luz R$100, você vai ter um total. E a porcentagem, então, desse grupo de essenciais sobre o tudo. Eu já vou mostrar como que você faz aqui. Mas seria basicamente você pegar o total dos itens essenciais e dividir pela soma total dos três para ver se você está próximo ou não, né, da porcentagem de 50, 30, 20, que eu já falei em vídeos anteriores, um pouco sobre essa proporcionalidade que traria um pouco mais de, como se fosse uma organização, um planejamento mais saudável. Essa proporção é amplamente discutida e a gente não vai entrar no mérito aqui neste vídeo sobre isso. Perfeito? Muito bom, muito bom. Vamos agora aqui para para a gente fazer esta simulação aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei dentro aquelas várias categorias sobre os gastos e fui colocando aqui numa tabela igualzinha a outras, estão vendo? Então, ela é igual a essa, só que eu peguei algumas categorias, alguns gastos aqui e fui colocando aqui, só para falar que você vai ver o que cabe na sua realidade, não são só essas categorias. Depois você me conta o que você tem aí na sua vida, o que você tem aí de diferente que não apareceu por aqui, que faz parte da sua vida aí. Então, de essenciais, eu deixei mercado 700, luz 150, água 200, moradia 2.000, celular 50, internet 50, transporte 100. Aqui, itens não essenciais, streams 40, lazer eu gasto 100 por mês, unha 130, papelaria gastei 20 naquele mês, roupa, sapato gastei 200, skincare comprei algum protetor, gastei 200 e livros 50. Empréstimo, eu pago R$200 por mês para o banco e pago R$100 para minha mãe. Então, isso aqui você está fazendo um diagnóstico das contas que você tem. A gente ainda não está falando sobre teto do orçamento futuro, quanto de dinheiro você vai pôr em cada um dos envelopes. Essa é uma etapa que antecede, onde você está fazendo um diagnóstico dos seus gastos, porque se você não souber o quanto que você gasta, quanto que você vai distribuir lá quando você for fazer a distribuição dos dinheiros nos envelopes. Então, isso aqui precisa acontecer, porque senão o que acontece é aquele monte de vídeo que a pessoa fala assim, de como administrar um salário de R$3.000. Aí a pessoa vai lá, ver esse vídeo e quer distribuir igual, só que aquela distribuição, ela é muito longe, ela é muito distante da realidade. Isso faz com que você tente executar aquilo que alguém está sugerindo, só que não cabe no seu
não cabe na sua realidade, e aí você vai se frustrar, você vai achar que você é uma incapaz e que você nunca vai conseguir fazer. Por isso que a técnica dos envelopes, ela traz para uma realidade mais próxima sua, para que você consiga executar, para que você consiga sentir essa evolução e para que você, né, assim, tenha esse fator a mais que te incentive e que faça com que todo mês você vá adiante, que você veja mudanças significativas na sua vida. Então, muito bem, isso aqui você só está vendo, então, fazendo um diagnóstico do passo 2, que é avaliando, estudando os seus gastos neste momento da sua vida que você está começando, está se dispondo a fazer a técnica dos envelopes. Então, de itens essenciais, vamos somar aqui neste estudo de gastos aleatório aqui que a gente está inventando juntos, tá bom? 150... mais 200, mais 2.000, mais 50, mais 50 e mais 100. Então, aqui a gente tem o total de R$ 3.250. Vamos ver como estamos de não essenciais. Então, a gente tem 40, mais 100, mais 130, mais 20, mais 200, mais 100, mais 50. Então, 640. E aqui, por último, a gente tem R$300. E aqui, como um total, a gente vai ter 3.250 mais 640 mais 300, que vai dar, opa, vocês não estavam vendo aí, 4.190. Então, aqui você tem um total de R$4.190. O que você vai ver aqui, ó? Quanto que você tá fazendo, qual que é a porcentagem dos gastos essenciais sobre o total. Então, você vai fazer a conta de 3.250 dividido por 4.190 vezes 100. Então, você tá com gasto de 77%, você está com itens essenciais. Itens não essenciais, vamos lá, 640 dividido por 4.190 vezes 100. 15% dos seus gastos estão em não essenciais, e aqui você vai ter 300 dividido por 4.190 vezes 100. Ok, então você tá com 7%, certo? Ok, que deu 99%, mas você poderia arredondar qualquer um desses aqui, 1% a mais, enfim. E é isso que eu estava mencionando aqui sobre os 50, 30, 20. Então, quanto que você está próximo ou não disso, ou você possa olhar nesta grande tabela aqui, é que você talvez gostaria, agora fazendo técnica dos envelopes, de você ter uma reserva de emergência, né? Talvez seja essa. O que está faltando aqui que você ainda não está fazendo? Poxa, ainda não estou fazendo uma reserva de emergência. Eu gostaria de estar juntando uma reserva para a escola ou para o meu estudo. Enfim, você pode aqui chegar a várias conclusões do que você ainda não está fazendo, mas que você gostaria. Dessas coisas, quais seriam essas novas categorias e onde que elas se enquadrariam? Então, as reservas vão se enquadrar aqui. Talvez você queira colocar aqui, mas aqui como essencial, que está fazendo falta, saúde. Talvez aqui você queira, se hoje você não esteja colocando nada, mas você precisa colocar aqui, porque você sabe que vão vir ali, que você vai ver, por exemplo, que você vai fazer um convênio a partir de agora e que aquilo vai entrar, então, na sua realidade. Então, você tá vendo que você só tá usando 7% para pagar suas dívidas, mas você não tá fazendo reserva. Então, talvez você tenha que reduzir algumas coisas do essencial e inessencial para você aumentar essa porcentagem para você começar. E é aí que mora o planejamento e organização.
E é aqui que nasce, então, essa visão que você vai ter é para você poder saber mover, para você criar novas categorias, para você saber o quanto que você precisa reduzir em uma para melhorar a outra área da sua vida, né? Às vezes aqui as pessoas às vezes estão tanto pagando as dívidas que não tem nada no essencial. E o essencial vai pedir, né? Porque você precisa de lazer na sua vida, você precisa de alguma coisa. Então, como equilibrar tudo isso? E aqui os cenários são múltiplos, porque a gente tem cada um vivendo numa situação. Então, aqui eu só tô dando alguns exemplos para ver como que isso como que você, esse estudo aqui inicial, ele é muito importante e você vai voltar nele várias vezes. Mas a ideia não é deixar nada difícil. A ideia é que você faça isso uma vez para você ter uma ideia inicial, porque esses ajustes finos você vai fazendo no decorrer dos meses. Tenha disciplina, tenha paciência. Às vezes você foi desorganizado 3 décadas da sua vida e você quer acertar a técnica dos envelopes nos primeiros 2 meses. Tenha calma, você é um aluno, você está aprendendo, então você precisa ter calma para fazer as coisas, ter paciência, que eu só citei algumas situações, mas eu não quero que você entenda que, nossa, como vai ser difícil e que você não faça. Antes feito do que perfeito, e a coisa mais difícil é dar o primeiro passo. E a gente está fazendo isso juntos, então vai ficar tudo bem. Perfeito! Agora a gente vai então para o terceiro passo, que é, depois desse estudo, aí você vai desenhar suas categorias. E essas categorias, ela pode estar sim baseada na sua lista de gastos, mas você pode, por exemplo, retirar. Vamos imaginar aqui. Eu já não quero, streamings eu não quero mais, na minha vida, saúde eu quero inserir, reserva eu quero aumentar. Então, o que vai acontecer? Você vai se basear nas suas listas de gastos que você fez do seu estudo, mas você pode inserir novas categorias, por exemplo, de reservas e fundos, você pode unificar categorias, você pode retirar categorias. Então, aqui você já começou a sua etapa de planejamento e organização financeira, ou seja, aonde você quer chegar. Aqui você já começou a mover o ponteiro para chegar no seu objetivo. Então, vamos imaginar aqui, ó, mercado, luz, água, moradia, celular, internet, streamings, você poderia deixar, mas você poderia tirar, lazer, unhas, né? Papelaria, por exemplo, talvez eu queira retirar, né? Roupa e sapato vou deixar, mas com aporte menor, skincare, livros, empréstimo, aí agora eu quero reserva de emergência e saúde, ou seja, você vai já pensar no que está faltando. Você sabe o que está faltando. Você já tem um desejo. Se você está procurando esse vídeo aqui, é porque você já tem um desejo de onde você quer chegar. Eu quero ter minha reserva de emergência. Eu quero comprar isso. Eu quero estudar. Eu quero tirar uma carta. Eu quero pagar a escola dos meus filhos. Eu quero guardar dinheiro para a faculdade dos meus filhos. Eu quero comprar um carro novo. Eu quero dar entrada no apartamento. Você já sabe mais ou menos o que você deseja e você vai construindo as suas categorias aqui. Os sonhos também podem fazer parte das categorias. Não deixe os sonhos num envelope só, numa categoria só, porque você tem que ter certeza, você tem que ter a noção de mais ou menos quanto que você vai ter que aportar. E o aporte depende do tamanho do seu sonho também. Muito bem, depois que você fez, então, essa etapa de categorias, vamos relembrar alguns pontos aqui do começo, tá? Vamos lá. Então, lembrando, listar os ganhos e entradas, ok, você vai fazer todo mês, tá? Estudar os seus gastos não vai fazer todo mês, mas agora você vai fazer. Listar as categorias você não vai fazer todo mês, mas você vai fazer agora. E agora a gente tá chegando no criar envelopes. E o criar envelopes você também não vai precisar fazer, claro, todo mês. Então lembre-se que esses 4 itens é aquele que você não vai precisar fazer todo mês. Vou pedir desculpa por conta de alguns ruídos aqui de fundo, mas não tem jeito, gente. Eu moro numa região que é barulhenta e eu não consigo esperar todo o barulho acabar para poder gravar o vídeo.
Então, a gente vai falar agora sobre a etapa de criar os envelopes. E aqui, esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente se bloqueia. Porque eu não tenho envelope igual a fulana tem, que eu assisto no canal, não vai dar certo. Para de besteira, usa o que você tem em mãos, o importante é começar. E um outro ponto, muita gente me pergunta assim, mas para que fazer o envelope se eu coloco na planilha? Gente, pelo amor de Deus, né? Se você já tem um método de organização que funciona para você, para que migrar para outro? Em time que tá ganhando, não se mexe. Isso aqui é para quem não tem um método, que tá tentando achar e que tá assistindo esse vídeo para ver se isso é factível na vida da pessoa que tá assistindo. Que ela pode olhar tudo isso aqui e falar, não quero, e tá tudo bem. Então, se a técnica é dos envelopes, é porque tem a questão de ter as categorias no envelope, ter esse controle. Se você já consegue ter isso de cabeça, você não precisa de visual, você não precisa manipular nada, não faça a técnica dos envelopes. Faça a técnica que você já executa, que você se dá bem, que você tem resultados. Perfeito? As opções precisa ser, por exemplo, precisa ser este fichário, com esses fechos, não precisa. Faça com o que você tem, né? Esse aqui é o que a gente chama muito, vocês vão ouvir aí muito pela internet aí, que chamam de binder, que nada mais é que um fichário. Esse modelo de fichário aqui é o fichário do tamanho A6, tá bom? Com 3 furos, que tem os envelopes plásticos aqui, tá? Então, envelopes. Então, você vai encontrar todos os sites aí, principalmente na Shopee, tem vários, você pode procurar, enfim, custa em torno, acho que, eu não sei atualmente, mas deve estar em torno de uns 50, 60 reais, mas tem ainda os impostos, então você vai pagar às vezes 70, 80 reais, tá bom? Mas você tem, eu trouxe outras opções, eu tenho essa opção aqui, que é um envelope maior, que é um envelope que você pode buscar pelo nome envelope tipo zip, tá? Esse aqui eu comprei na Calunga, e esses envelopes menores aqui, ó, que são as categorias também, eu comprei também na Calunga, então você pode usar esse envelope tipo zip aqui. Você pode usar o envelope propriamente dito, então você pegar um envelope de papel e você colocar na frente o nome. Você pode usar um fichário que não seja esse do tamanho A6, um fichário grande do tamanho A4 e você fazer a distribuição ali. Você pode usar uma pasta sanfonada, eu vou tentar deixar as imagens aqui no vídeo, depois eu vou coletar alguns prints ali de tela. Então, aquelas pastas de documento, então você pode procurar por pasta de documento sanfonada, e aí tem vários tamanhos, você pode usar aquilo ali também. Você pode usar aqueles envelopes, eu já vi muita gente usando aqueles envelopes de comida congelada que tem o fechinho zip, então a pessoa usa aquilo ali. Já vi muita gente usando também, sabe aquelas embalagens de calcinha, de sutiã, né, de cueca, que você compra que tem o botãozinho ali, um saco plástico? Vou ver se eu acho aqui também, a pessoa usa aquilo para colocar, né, as suas categorias. Eu já vi muita gente usando álbum de fotos, né? Então, como ele é separadinho, cada um coloca ali o nome da categoria e vai colocando o dinheiro ali. Você pode usar um caderno, então eu já vi gente usando, por exemplo, um caderno. Deixa eu tentar explicar aqui, né? Então, você tem as folhas aqui do caderno, né? Aí a pessoa vai e cola aqui a lateral, certo? Do caderno de 2 folhas, e aí fica o buraquinho aqui. Então, já vi as pessoas fazendo, pegando um caderno, às vezes não tão grande, né, de muitas matérias, tem um caderninho menor, cola ali as 2 bordinhas e faz o envelope. Já vi muita gente também usando esses modelos de envelopes que tem lá na rede social do Pinterest. Eu vou tentar deixar um aqui, então a pessoa vai lá, imprime, recorta, cola ali, né, nos locais correspondentes e guarda o dinheiro ali. Já vi as pessoas fazendo com papel sulfite mesmo, então coloca o nome, passa um contact em cima, ou seja, gente,
a criatividade aqui vai para onde você quiser, do jeito que você quiser. Acho que é importante, a essência disso tudo é ter a categoria ali na frente daquele envelope para que o seu dinheiro fique separado para aquele fim, porque uma das grandes questões da técnica dos envelopes é você ter um orçamento destinado para aquela categoria, você ter um teto de gasto, ou seja, passou daquele teto ali, você não vai gastar mais, e aí você vai se virar, e é isso que vai fazendo você se organizar, e você ter disciplina, e você ter maior planejamento, e você aprender mais sobre o seu dinheiro. Ela é baseada no orçamento zero, né? Então, é baseada ali na técnica do Ramsey. Depois a gente pode falar mais sobre isso, em que realmente todo o dinheiro que você recebe vai para alguma categoria, ou seja, no final do mês você fica com zero, mas não é que você fica com zero dinheiro, porque se você, por exemplo, deixou lá na sua reserva financeira, você tem aquele dinheiro ali, mas que não fique aquele dinheiro sobrando e que você vai no final do mês e você gasta tudo ali, com o que sobrar, com o que você quiser. É sempre você ter um planejamento e organização sobre toda a quantia que vai entrar, para onde ela vai ser destinada. Perfeito? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque ele ficou bastante extenso, mas depois a gente vai falar sobre priorização de categorias, que seria o que entra no alta prioridade, no média prioridade, no baixa prioridade. Como que eu faço? Eu faço num envelope, num binder só, em 3 binders, ponho tudo junto, como que eu faço? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai falar sobre a etapa de pegar o dinheiro ali do mês e fazer a distribuição. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente cria os tetos? Quanto que a gente coloca em cada envelope, como que a gente faz isso. Depois a gente vai falar sobre uma etapa muito importante, que é o check-in de gastos, que é ir no decorrer do mês, aí a periodicidade pode ser o que você precisar na sua realidade, você ir avaliando quantos gastos entraram, para você ver se você ainda tem orçamento para gastar mais, para gastar menos, para você ir durante o mês se equilibrando e não chegar no final do mês e ser uma grande surpresa e ter faltado dinheiro. E aí o fechamento final, que é onde você fecha o mês e você reavalia o que você precisa melhorar, o que foi bom, o que foi ruim, quais foram os seus pontos de sucesso, né? E quais são os seus pontos de melhoria para o próximo mês. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, faça um comentário, me ajude muito a divulgar esse vídeo aqui de passo a passo, para que as pessoas aprendam e contribuam também aqui dentro dos comentários, que é o que eu falei, essa aqui é uma comunidade, tudo que vocês acrescentam de forma construtiva nos comentários, não é para mim, ajuda quem está vendo esse vídeo e quem está lendo os comentários também, e é muito bom poder contribuir e ajudar os outros, principalmente quando a temática é essa, sobre organização e planejamento financeiro. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, foi um pouco desafiador eu elencar aqui o passo a passo, né, porque às vezes assim funciona na minha cabeça, mas escrever e ensinar é um pouquinho diferente, então eu espero muito que você tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo.